Você nunca vai encontrar ninguém melhor que eu, disse meu ex, até me ver no altar com quem ele menos esperava. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sarah Mitchell e durante muito tempo eu acreditei que amar significava desaparecer. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas foi como uma erosão lenta, silenciosa, como água que goteja sobre uma pedra até formar um buraco profundo. Quando conheci Daniel Carter, eu tinha apenas 22 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa de marketing em Portland. Ele era tudo o que eu achava que queria: confiante, bem-sucedido, sempre cercado de pessoas que pareciam admirá-lo. Nosso primeiro encontro foi num café movimentado no centro da cidade. Ele chegou 15 minutos atrasado, mas entrou como se o mundo devesse esperar por ele. E, de certa forma, eu esperei. Esperei com um sorriso no rosto, esperei sem reclamar, esperei como se aquilo fosse normal. Ele se desculpou rapidamente, mas não havia sinceridade nos olhos dele, apenas um gesto automático de quem sabia que as palavras certas sempre funcionavam. Nos primeiros meses, Daniel era encantador. Ele me levava para jantares, me apresentava aos amigos dele, me fazia sentir especial. Mas havia algo estranho que eu não conseguia identificar na época. Eu sempre me sentia especial pelos olhos dele, nunca pelos meus próprios. Era como se minha existência só tivesse valor quando ele validava. Quando ele sorria, eu me sentia bonita. Quando ele ficava em silêncio, eu me sentia invisível. Com o tempo, os elogios começaram a vir acompanhados de críticas disfarçadas. Ele dizia coisas como: "Esse vestido é bonito, mas não é muito chamativo para você." Ou então: "Você deveria sorrir mais, fica mais bonita assim." Cada frase era como uma tesoura cortando um pedaço da minha autoestima. E o pior é que eu não percebia. Eu apenas tentava me ajustar, tentava ser a versão de mim que ele parecia preferir. Minha melhor amiga, Jessica Reynolds, tentou me alertar várias vezes. Ela dizia: "Sarah, você não está feliz. Eu vejo isso nos seus olhos." Mas eu sempre negava. Eu respondia que Jessica não entendia, que todo relacionamento tinha desafios, que Daniel me amava do jeito dele. Hoje eu sei que aquilo não era amor. Era controle mascarado de afeto. Daniel tinha uma forma cruel de me fazer sentir pequena, sem nunca gritar. Ele usava o silêncio como arma. Quando eu discordava dele, ele simplesmente parava de falar comigo por dias. Não respondia minhas mensagens, não atendia minhas ligações, me deixava no vácuo até que eu implorasse por atenção. E eu implorava. Eu sempre implorava. Porque naquela época eu acreditava que perder Daniel seria perder a única pessoa que poderia me amar. Houve um momento que marcou profundamente nossa relação. Foi no aniversário de 25 anos dele. Eu havia planejado uma festa surpresa com todos os amigos e familiares dele. Passei semanas organizando cada detalhe: decoração, comida, música, tudo. Gastei dinheiro que eu mal tinha para garantir que aquele dia fosse perfeito. Quando ele chegou e viu a surpresa, ele sorriu para todos, agradeceu, fez um discurso emocionante, mas quando ficamos sozinhos no final da noite, ele me olhou com aquele olhar frio que eu já conhecia tão bem e disse: "Você exagerou, Sarah. Isso tudo foi mais sobre você querendo se mostrar do que sobre mim." Eu senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Fiquei sem palavras. Apenas balancei a cabeça e murmurei um pedido de desculpas que eu nem sabia por que estava dando. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro enquanto ele dormia tranquilamente no quarto. E naquele momento, uma pequena voz dentro de mim sussurrou: "Isso não está certo." Mas eu ignorei, porque ignorar era mais fácil do que enfrentar a verdade. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Daniel oscilava entre momentos de carinho intenso e frieza absoluta. Ele me dava flores sem motivo numa semana e me ignorava completamente na semana seguinte. Eu vivia na esperança constante de que a versão boa dele voltasse e ficasse. Mas ela nunca ficava.
era sempre temporária, sempre condicional. Minha autoestima estava tão destruída que eu comecei a acreditar nas coisas que ele dizia sobre mim. Ele dizia que eu era sensível demais, dramática demais, que ninguém mais teria paciência comigo, e eu acreditava. Comecei a me desculpar por coisas que nem eram minha culpa. Me desculpava por sentir, por chorar, por existir de uma forma que incomodava ele. Foi nessa época que eu comecei a me afastar das minhas amigas. Jéssica ligava e eu inventava desculpas para não sair. Minha família perguntava se estava tudo bem e eu mentia com um sorriso no rosto. Eu me isolei completamente porque Daniel havia criado um mundo onde só existíamos nós dois. E nesse mundo, ele era o Sol e eu era apenas um satélite orbitando ao redor dele. Houve uma noite em que tudo quase desmoronou. Estávamos jantando num restaurante italiano e eu comentei que tinha recebido uma promoção no trabalho. Era algo que eu tinha trabalhado muito para conseguir. Eu estava animada, queria compartilhar aquela vitória com ele. Mas Daniel apenas me olhou por cima do copo de vinho e disse: "Você acha mesmo que está pronta para isso?" Senti meu sorriso congelar no rosto. Perguntei o que ele queria dizer. Ele deu de ombros e respondeu: "Nada, Sara. Só acho que você deveria pensar bem antes de aceitar algo que pode ser grande demais para você." Naquela noite, recusei a promoção. Liguei para o meu chefe no dia seguinte e disse que não me sentia preparada. E enquanto eu falava aquelas palavras, senti uma parte de mim morrer. Mas havia algo dentro de mim que ainda resistia. Uma pequena chama que Daniel não conseguia apagar completamente. Era uma voz fraca, quase inaudível, mas que insistia em sussurrar: "Você merece mais." Eu não sabia de onde vinha aquela voz. Talvez fosse Deus, talvez fosse minha própria alma lutando para não desaparecer. Mas ela estava lá. Daniel percebia quando eu começava a questionar as coisas. E sempre que isso acontecia, ele mudava de estratégia. Ficava carinhoso de novo, me chamava de meu amor, dizia que eu era especial, que ele não conseguiria viver sem mim, e eu, desesperada por migalhas de afeto, aceitava. Sempre aceitava. Vivemos juntos por quase 3 anos. 3 anos onde eu me perdi completamente. Olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher refletida ali. Meus olhos haviam perdido o brilho, meu sorriso era mecânico, forçado. Eu estava viva, mas não estava vivendo. Eu estava apenas sobrevivendo em um relacionamento que me consumia aos poucos. Foi então que tudo começou a mudar. Não de forma dramática, mas através de pequenas rachaduras que começaram a aparecer na fachada perfeita que Daniel havia construído. E essas rachaduras iriam revelar algo que eu jamais imaginei, algo que mudaria tudo. Mas naquele momento, enquanto eu ainda vivia na sombra do amor tóxico de Daniel Carter, eu não fazia ideia de que Deus já estava preparando minha libertação. Eu não sabia que a dor que eu sentia naqueles dias silenciosos seria a mesma dor que me empurraria para um futuro tão diferente, tão belo, tão além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Tudo o que eu sabia era que algo dentro de mim começava a acordar. E quando você começa a acordar depois de anos dormindo, a luz pode doer nos olhos, mas é justamente essa dor que nos lembra que ainda estamos vivos. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A rachadura que começou a revelar quem Daniel realmente era, apareceu de uma forma que eu nunca esperei. Foi em uma sexta-feira chuvosa de outubro. Eu estava voltando mais cedo do trabalho porque não me sentia bem, uma dor de cabeça que parecia pressionar meu crânio por dentro. Quando abri a porta do apartamento que dividíamos, ouvi vozes. A voz de Daniel e outra voz feminina que eu não reconhecia imediatamente. Caminhei devagar pelo corredor, meu coração começando a bater mais rápido. Não era medo exatamente, era uma intuição estranha, como quando você sente que algo está prestes a mudar para sempre. Quando cheguei perto da sala, vi Daniel sentado no sofá, o laptop aberto na frente dele. Ele estava em uma videochamada e a mulher na tela ria de algo que ele havia acabado de dizer.
Quando ele percebeu minha presença, fechou o laptop tão rápido que quase derrubou. O sorriso que estava no rosto dele desapareceu instantaneamente e foi substituído por aquela expressão irritada que eu conhecia tão bem. Sara, o que você está fazendo em casa? Ele perguntou, como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Não estou me sentindo bem, respondi baixinho. Quem era aquela mulher? Daniel suspirou com impaciência, como se minha pergunta fosse ridícula. Uma colega de trabalho, Sara. Estávamos discutindo um projeto. Por que você sempre tem que fazer drama de tudo? Eu queria acreditar nele. Deus sabe o quanto eu queria. Mas havia algo no jeito que ele fechou o laptop, na velocidade da reação dele, no tom defensivo da voz. Algo não estava certo. Mas como sempre, eu engoli minhas suspeitas e murmurei um pedido de desculpas que eu não devia. Aquela noite, Daniel saiu dizendo que precisava resolver algo urgente no escritório. Ele voltou só de madrugada, cheirando o perfume que não era o dele. Quando questionei, ele explodiu. Gritou que eu era paranoica, controladora, que estava sufocando ele. E pela primeira vez em 3 anos, eu não chorei. Apenas fiquei olhando para ele com uma clareza estranha, como se finalmente tivesse vendo quem ele realmente era. Nos dias seguintes, comecei a observar mais. Não porque eu quisesse ser desconfiada, mas porque meus olhos estavam começando a abrir. Daniel vivia grudado no celular, sempre virando a tela para baixo quando eu passava perto. Ele começou a sair com mais frequência, sempre com desculpas de reuniões de última hora ou compromissos com clientes. Foi então que Jéssica voltou a aparecer na minha vida. Ela me ligou uma tarde e insistiu que nos encontrássemos para um café. Eu estava relutante, mas algo dentro de mim sabia que eu precisava daquela conversa. Quando nos sentamos, Jéssica me segurou na mão e disse algo que ecoou dentro de mim como um trovão. Sara, você se lembra de quem você era antes do Daniel? Porque eu lembro. E a mulher que está sentada na minha frente agora não é você. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da cafeteria. Não era um choro delicado, era um choro profundo, de anos de dor acumulada finalmente encontrando uma saída. Jéssica me abraçou e sussurrou. Você merece mais. Você sempre mereceu mais. Quando voltei para casa naquela tarde, algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em anos, olhei para minha vida com honestidade brutal. Olhei para o apartamento, que era mais dele do que o meu. Olhei para as roupas no meu armário, que eu escolhia baseado no que ele aprovava. Olhei para a mulher no espelho, que se tornara uma sombra. E foi nessa hora que eu orei pela primeira vez em muito tempo. Ajoelhei ao lado da cama, as mãos tremendo, e sussurrei. Deus, se existe um caminho melhor para mim, por favor, me mostre, porque eu não aguento mais viver assim. Não houve nenhuma resposta audível, nenhum sinal dramático, mas senti uma paz estranha preencher meu peito, como se alguém tivesse colocado a mão sobre o meu coração e dito, eu tô aqui, sempre estive aqui. A mudança não aconteceu de uma vez. Foi gradual, como o amanhecer. Comecei a dizer não para pequenas coisas. Quando Daniel criticava a minha roupa, eu vestia mesmo assim. Quando ele queria que eu cancelasse meus planos para ficar com ele, eu ia de qualquer jeito. E cada vez que eu fazia isso, via a raiva crescer nos olhos dele. Daniel não estava acostumado com resistência. Ele estava acostumado com uma Sara que cedia, que se curvava, que pedia desculpas. E agora, diante dessa nova versão de mim, ele não sabia como reagir. Então, fez o que pessoas controladoras sempre fazem, e intensificou o controle. Ele começou a me questionar sobre cada movimento, onde eu estava, com quem, por que demorei tanto, verificava meu celular quando eu estava no banho, aparecia de surpresa no meu trabalho para me levar para almoçar, mas na verdade estava me vigiando. Houve uma noite específica que marcou o início do fim. Estávamos jantando em casa e eu mencionei que Jéssica havia me convidado para uma viagem de fim de semana para Seattle. Antes mesmo que eu terminasse a frase, Daniel bateu o garfo na mesa com tanta força que o prato tremeu. Você não vai, ele disse com aquela voz baixa e perigosa que eu conhecia. Por quê? Perguntei.
minha própria voz surpreendentemente firme. Porque eu tô dizendo que não vai. Você vai ficar aqui comigo. E foi naquele momento, olhando para aquele homem que eu achava que amava, que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não se quebrou de tristeza, mas de libertação, como quando uma corda estica tanto que finalmente se rompe e libera tudo que estava preso. Eu vou, disse calmamente, e você não pode me impedir. A expressão no rosto dele foi de puro choque. Ele se levantou da cadeira tão bruscamente que ela caiu para trás. Por um momento, pensei que ele fosse fazer algo violento, mas em vez disso, ele apontou o dedo para mim e disse as palavras que eu nunca ia esquecer. Você está cometendo um erro, Sarah. Se você sair daqui, se você me desafiar, vai se arrepender, porque você nunca vai encontrar ninguém melhor que eu. Ninguém mais vai te querer do jeito que você é. Senti aquelas palavras tentarem me perfurar, tentarem encontrar o lugar onde sempre encontraram antes. Mas algo havia mudado. Elas não entraram. Eu apenas olhei para ele e respondi. Talvez você tenha razão. Ou talvez eu descubra que sempre mereci mais do que você foi capaz de me dar. Saí do apartamento naquela noite e fui para a casa de Jéssica. Chorei até não ter mais lágrimas, mas era um choro diferente. Era um choro de libertação, de luto por tudo que eu havia perdido, mas também de esperança pelo que estava por vir. Jéssica me abraçou a noite inteira. E de manhã, quando eu acordei, ela havia preparado café e panquecas. Sentamos na varanda dela e ela disse, Sarah, você acabou de dar o primeiro passo, e eu vou estar aqui, em cada passo seguinte. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou de tudo. Primeiro vieram as mensagens desesperadas, dizendo que me amava, que havia exagerado, que nunca mais aconteceria. Depois vieram as ligações no meio da noite, e quando eu não respondi, vieram as ameaças sutis, dizendo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas pela primeira vez eu não cedi. Bloqueei o número dele, pedi para meu chefe que não permitisse que ele aparecesse no meu trabalho. Comecei a reconstruir os muros que eu havia derrubado para deixá-lo entrar. Foi durante esse período de separação que algo extraordinário começou a acontecer. Comecei a me redescobrir. Coisa simples que eu havia esquecido que gostava. Percebi que adorava ler, algo que Daniel sempre ridicularizava, dizendo que era perda de tempo. Voltei a pintar, um hobby que eu havia abandonado porque ele dizia que eu não tinha talento. Recomecei a ir à igreja, algo que eu não fazia desde que conheci Daniel. Ele sempre zombava da minha fé, chamava de muleta emocional, mas agora, sentada naquele banco de madeira, ouvindo o pastor falar de renovação e restauração, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se Deus estivesse dizendo, bem-vinda de volta, filha. E foi ali, naquele lugar de reconstrução, que Deus começou a preparar algo que eu jamais poderia imaginar, algo tão além das minhas expectativas, que quando finalmente acontecesse, eu saberia sem dúvida nenhuma que era a obra dele. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que pela primeira vez em anos eu estava respirando, realmente respirando, e o ar nunca havia sido tão doce. Daniel ainda tentaria me puxar de volta, ainda haveria momentos de fraqueza em que eu quase cederia, mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Eu havia provado a liberdade, e uma vez que você prova a liberdade, nunca mais consegue viver satisfeita na prisão. A jornada estava apenas começando, e eu não fazia ideia de quão longe aquele primeiro passo me levaria. 3 meses haviam passado desde que deixei Daniel. 3 meses que pareciam uma vida inteira, e ao mesmo tempo apenas um piscar de olhos. Eu estava morando temporariamente com Jéssica enquanto procurava meu próprio lugar, e cada dia trazia uma descoberta nova sobre quem eu realmente era quando não estava vivendo sob a sombra de outra pessoa. Foi Jéssica quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional.
Sara, você passou por muito. Não há vergonha em conversar com alguém que possa te ajudar a processar tudo isso, ela disse uma manhã enquanto tomávamos café. Inicialmente resisti. A ideia de sentar numa sala com uma estranha e despejar todos os meus problemas parecia escandalosa. Mas algo dentro de mim sabia que Jéssica estava certa. Eu precisava de orientação. Precisava entender como havia me perdido tanto e como garantir que nunca mais permitiria isso. A terapeuta se chamava a Dra. Linda Morrison. Ela era uma mulher de seus 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam ver através de todas as máscaras. Na primeira sessão, quando ela perguntou por que eu estava ali, as palavras simplesmente jorraram. Falei sobre Daniel, sobre como me sentia invisível, sobre as críticas constantes disfarçadas de conselhos, sobre como havia perdido minha própria voz. Quando terminei, Dra. Morrison se inclinou levemente para frente e disse algo que mudou minha perspectiva completamente. Sara, você não perdeu sua voz, você apenas aprendeu a silenciá-la para sobreviver, mas agora você está em um lugar seguro, é hora de aprender a falar novamente. As sessões se tornaram meu espaço sagrado. A cada semana eu desembrulhava mais uma camada de dor, mais um padrão tóxico que havia normalizado. Dra. Morrison me ensinou sobre relacionamentos saudáveis, sobre limites, sobre a diferença entre amor e controle. E pela primeira vez comecei a entender que o que Daniel fazia não era amor. Nunca foi. Paralelamente à terapia, algo extraordinário estava acontecendo no meu trabalho. Lembra daquela promoção que eu havia recusado porque Daniel me fez duvidar de mim mesma? Meu chefe, Mr. Richard Hamilton, me chamou em seu escritório uma tarde. Sara, eu notei mudanças em você nos últimos meses. Você parece mais confiante, mais presente. Aquela oferta de promoção ainda está de pé se você estiver interessada. Meu coração acelerou. Parte de mim ainda ouvia a voz de Daniel dizendo que eu não era capaz, mas outra parte, a parte que estava renascendo, sussurrava, você pode fazer isso. Olhei para Mr. Hamilton e, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma, respondi, eu aceito. A promoção veio com novos desafios e responsabilidades. Eu agora liderava uma pequena equipe e estava envolvida em projetos maiores. Havia dias em que a síndrome da impostora gritava dentro de mim dizendo que eu não merecia estar ali. Mas eu aprendi a silenciar aquela voz com fatos. Eu era competente, trabalhadora e capaz. Foi durante uma reunião de projeto que conheci alguém que mudaria tudo, embora eu não soubesse disso na época. A empresa estava fechando uma parceria com uma firma de consultoria e eles enviaram um representante para trabalhar conosco nas próximas semanas. Seu nome era Marcus Anderson. Marcus entrou na sala de conferências com uma energia tranquila. Ele não tinha aquela necessidade de dominar o espaço como Daniel sempre teve. Ele simplesmente estava presente, ouvindo atentamente, fazendo perguntas inteligentes, tratando todos com igual respeito. Havia algo nele que era diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido. Trabalhamos juntos em várias reuniões ao longo das semanas seguintes. Marcus era brilhante no seu trabalho, mas nunca de uma forma que diminuísse os outros. Ele celebrava as ideias da equipe, dava crédito onde era devido e admitia quando não sabia algo. Era refrescante estar ao redor de alguém tão seguro de si que não precisava provar nada. Um dia, após uma reunião particularmente longa, Marcus me abordou no corredor e disse: Sara, suas apresentações são impressionantes. Você tem uma forma clara de comunicar ideias complexas. Já pensou em fazer palestras ou workshops? Fiquei surpresa. Ninguém nunca me havia elogiado dessa forma, sem segundas intenções, sem esperar algo em troca. Obrigada, consegui dizer. Nunca pensei nisso. Você deveria, ele disse com um sorriso gentil. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Aquele pequeno momento ficou comigo. Não porque eu tivesse interessada em Marcus romanticamente, mas porque representava algo maior. Eu estava sendo vista pelo meu valor real, não apesar de quem eu era, mas exatamente por causa de quem eu era. Enquanto minha vida profissional florescia, meu crescimento espiritual também se aprofundava.
Eu havia começado a participar de um grupo de estudo bíblico na igreja, liderado por uma mulher chamada Pastor Elizabeth Grant. Ela tinha uma forma de ensinar que tocava meu coração de maneiras que eu não sabia que precisava. Uma noite, o tema do estudo era sobre Deus restaurar anos roubados. Pastor Elizabeth leu uma passagem que falava sobre como Deus devolve tudo que os gafanhotos devoraram. Enquanto ela falava, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo, prometendo que os anos que perdi com Daniel, os pedaços de mim que foram corroídos, tudo seria restaurado. Após o estudo, Pastor Elizabeth veio até mim e segurou minhas mãos. Eu não sei sua história completa, Sarah, mas posso ver que você passou por um vale profundo. Eu quero que saiba que Deus não desperdiça a nossa dor. Ele a transforma em propósito. Aquelas palavras se tornaram meu mantra nas semanas seguintes. Sempre que me sentia tentada a voltar atrás, sempre que a solidão batia forte na noite, eu repetia: Deus não desperdiça a minha dor. Mas a jornada não era linear. Havia dias ruins, havia noites em que eu pegava meu celular e quase desbloqueava o número de Daniel. Havia momentos de fraqueza onde eu questionava se tinha feito a escolha certa. Afinal, estar sozinho era difícil, reconstruir era exaustivo, e às vezes a familiaridade do tóxico parecia mais confortável do que a incerteza do desconhecido. Foi em uma dessas noites difíceis que Daniel apareceu na porta da casa de Jéssica. Eu estava sozinha porque ela tinha saído para encontrar uns amigos. Quando eu abri a porta e o vi ali, parado, com flores nas mãos e olhos que pareciam sinceros, meu coração vacilou. Sarah, eu errei. Eu sei que errei. Esses meses sem você me mostraram o quanto você significa para mim. Eu mudei, eu tô fazendo terapia, eu tô trabalhando em mim. Por favor, me dê uma chance de provar. As palavras dele eram tudo que uma parte de mim queria ouvir. A parte que ainda sentia falta dos bons momentos, que lembrava do homem que ele podia ser quando queria. Mas então me lembrei de algo que Dr. Morrison havia me dito. Pessoas podem mudar, Sarah, mas você não pode ficar na linha de fogo esperando para ver se a mudança é real. Essa não é sua responsabilidade. Respirei fundo e olhei para Daniel. Realmente olhei. E pela primeira vez não vi o homem que eu amava. Vi o homem que me fez acreditar que eu não era suficiente. Vi o homem que usou meu amor como arma contra mim. Vi o homem que tentou me fazer pequena para que ele pudesse se sentir grande. Daniel, disse calmamente, eu espero sinceramente que você mude. Espero que você encontre paz e se torne a melhor versão de si mesmo. Mas isso não vai acontecer comigo. Eu não vou ser a pessoa que espera para ver se você é capaz de me amar corretamente. Porque eu finalmente aprendi algo importante. Eu mereço alguém que não precise de meses de terapia para perceber meu valor. Vi a expressão dele mudar de súplica para raiva em segundos. A máscara caiu. Você vai se arrepender disso, Sarah. Você acha que vai encontrar alguém melhor? Ninguém vai te amar como eu amei. E ali estava ele, o verdadeiro Daniel. A máscara havia sido apenas temporária, uma performance para me recuperar. Você está certo sobre uma coisa, respondi. Ninguém vai me amar como você amou. Porque o que você fez não foi amor. Fechei a porta. Minhas mãos tremiam, meu coração disparava, mas pela primeira vez não me sentia pequena, sentia-me forte, sentia-me livre. Quando Jéssica chegou em casa 1 hora depois, me encontrou sentada na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele veio aqui, contei a ela, e eu mandei embora. Jéssica se sentou ao meu lado e colocou a cabeça no meu ombro. Estou orgulhosa de você. Eu também, sussurrei. E era verdade. Naquela noite, antes de dormir, orei com uma gratidão que transbordava do meu coração. Obrigada, Senhor, por não me deixar voltar atrás. Obrigada por me dar força quando eu me sentia fraca. Obrigada por me mostrar que eu valho mais do que migalhas. Enquanto fechava os olhos, senti uma paz profunda. Eu não sabia o que o futuro guardava. Não sabia se encontraria amor novamente ou se caminharia sozinha. Mas pela primeira vez em anos, eu estava bem com qualquer um desses destinos, porque eu havia me reencontrado,
e ninguém poderia tirar isso de mim novamente. O que eu não sabia é que Deus já estava escrevendo os próximos capítulos da minha história, e eles seriam mais bonitos do que eu jamais ousaria imaginar. 6 meses de fechar a porta para Daniel pela última vez, minha vida havia tomado uma forma que eu mal reconhecia, mas da melhor maneira possível. Eu havia me mudado para o meu próprio apartamento, um loft pequeno, mas aconchegante, no distrito histórico de Portland. Era meu santuário, decorado com cores que eu escolhi, livros que eu amava e silêncio que não carregava atenção. Uma tarde, depois de finalizarmos uma apresentação importante para um cliente, a equipa decidiu comemorar em um bar próximo. Eu normalmente evitava esse tipo de evento social, ainda carregando resquícios da época em que Daniel me isolava dessas situações. Mas algo em mim disse para ir. Marcos estava sentado em uma mesa no canto, conversando com 2 colegas. Quando me viu chegar, seus olhos se iluminaram e acenou para que eu me juntasse a eles. Sentei-me e, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me apenas estar presente, rir das diplomatas, participar das conversas sem calcular cada palavra. Em determinado momento, um dos colegas perguntou a Marcos sobre a vida pessoal dele. E você, Anderson, quando vai finalmente sentar a cabeça e arranjar alguém especial? Marcos sorriu, mas havia algo melancólico naquele sorriso. Já tive minha parcela de relacionamentos complicados. Aprendi que é melhor estar sozinho do que com a pessoa errada. Essas palavras ressoaram dentro de mim de uma forma profunda. Nossos olhos se encontraram por um breve momento e foi como se uma compreensão silenciosa passasse entre nós. Ambos conhecíamos a dor de amar as pessoas erradas. Quando a noite terminou e todos começaram a se despedir, Marcos ofereceu carona. Seu apartamento fica no caminho do meu hotel, disse casualmente. Aceitei, sem pensar muito. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas triviais primeiro. Mas então, Marcos fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Sara, posso te perguntar algo pessoal? Você não precisa responder se não quiser. Claro, respondi, curiosa. Você sempre teve essa força, essa clareza que eu vejo em você agora, ou é algo que você conquistou? A pergunta era tão genuína, tão desprovida de julgamento, que me senti segura para ser honesta. Foi conquistado, admiti, através de muita dor, muito crescimento e muita ajuda de Deus. Marcos assentiu pensativamente. Eu respeito isso. As pessoas mais interessantes são aquelas que foram moldadas pelas dificuldades e escolheram se tornar melhores, não amargas. Meu primeiro instinto foi recusar. A ideia de abrir espaço para qualquer tipo de relacionamento, mesmo que amizade, ainda me assustava. Mas então me lembrei do que Dr. Morrison sempre dizia. Cura não significa nunca mais confiar, significa aprender a confiar com sabedoria. Eu adoraria, respondi, surpreendendo a mim mesma. Nosso primeiro café aconteceu em um domingo de manhã, em uma cafeteria charmosa que Marcos conhecia. Era um lugar tranquilo, com plantas nas janelas e o cheiro de café fresco permeando o ar. Conversamos por horas, não sobre trabalho, mas sobre vida, sonhos, medos, fé. Marcos me contou sobre seu próprio passado, um relacionamento de 4 anos que terminou quando ele descobriu que sua então noiva estava tendo um caso com seu melhor amigo. Foi devastador, ele admitiu. Não apenas a traição, mas perceber que 2 pessoas que eu mais confiava eram capazes disso. Como você superou? Perguntei. Terapia, tempo e muita oração, ele sorriu. E aprendi que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar o que não aceitar. Elas são professores, mesmo que dolorosos. Compartilhei minha história com Daniel sem todos os detalhes, mas o suficiente para que ele entendesse de onde eu estava vindo. Marcos ouviu sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar nada. Apenas ouviu. Quando terminei, ele simplesmente disse: Obrigado por confiar em mim com sua história. E posso dizer que o cara era um idiota? Porque qualquer homem que não consegue ver o valor em você claramente tem problemas de visão. Ri, realmente ri, de uma forma leve que não carregava peso. Nossos cafés se tornaram regulares. A cada encontro, aprendi algo novo sobre Marcos. Ele era voluntário em um abrigo para pessoas em situação de rua aos sábados,
Adorava cozinhar e estava sempre experimentando receitas novas. Tinha uma relação linda com a mãe, que ligava para ele toda semana, e, acima de tudo, tinha uma fé genuína que não era performática ou julgadora, mas profundamente enraizada em quem ele era. Levou tempo para que eu percebesse que o que sentia por Marcos estava se transformando em algo mais do que amizade. Não foi um raio que caiu do céu, mas sim um amanhecer gradual. Percebi quando comecei a esperar ansiosamente por nossos encontros, percebi quando meu coração acelerava ao ver uma mensagem dele, percebi quando pela primeira vez em anos consegui imaginar um futuro com alguém ao meu lado sem sentir medo. Mas Marcos era cuidadoso, respeitoso. Ele nunca ultrapassou limites, nunca pressionou por mais do que eu estava pronta para dar. E, justamente por isso, eu me sentia cada vez mais segura. Foi em uma noite de inverno, depois de um jantar que ele cozinhou no meu apartamento, que tudo mudou. Estávamos sentados no sofá, conversando sobre nossos sonhos para o futuro, quando Marcos ficou quieto por um momento. Então ele se virou para mim e disse: Sara, eu preciso ser honesto com você. Eu sei que começamos isso como amigos, e se você quiser manter assim, eu vou respeitar completamente. Mas eu não posso fingir que meus sentimentos não mudaram. Eu me apaixonei por você, pela sua força, pela sua gentileza, pela forma como você se levantou das cinzas e decidiu voar. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Marcos, eu... Espera, ele interrompeu gentilmente. Não precisa responder agora, não quero pressionar você. Só precisava que você soubesse. E independente da sua resposta, eu vou continuar sendo seu amigo se for isso que você precisar. Olhei para aquele homem sentado ao meu lado. Ele era tudo o que Daniel nunca foi. Paciente, gentil, seguro, respeitoso. Com Marcos eu não precisava ser menor para fazê-lo se sentir maior. Eu não precisava esconder partes de mim para ser amada. Eu podia ser completamente eu mesma, com todas as minhas cicatrizes e imperfeições, e ainda ser vista como valiosa. Você não precisa esperar pela minha resposta, disse suavemente, porque eu também me apaixonei por você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais linda que eu já vi. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos, e perguntou: Posso te beijar? O fato de ele perguntar, de ele buscar meu consentimento, mesmo naquele momento, me fez amá-lo ainda mais. Sim, sussurrei. Aquele beijo foi diferente de qualquer outro que já recebi. Não era apressado ou possessivo, era gentil, reverente, como se ele estivesse dizendo sem palavras: eu te vejo, eu te valorizo, eu te escolho. Quando nos separamos, Marcos encostou sua testa na minha e disse: Sara Mitchell, eu prometo a você que nunca vou fazer você se sentir pequena. Vou te celebrar todos os dias. E nos dias em que você esqueceu o seu próprio valor, eu vou estar aqui para te lembrar. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de alívio. Como você é tão diferente dele? Perguntei. Porque eu sei que você não é minha para controlar. Você é minha para amar, honrar e apoiar. Há uma diferença enorme. Naquela noite, depois que Marcos foi embora, ajoelhei ao lado da minha cama e orei com o coração transbordando. Senhor, obrigado. Obrigado por não me deixar desistir. Obrigado por me mostrar que eu merecia mais. E obrigado por trazer Marcos para minha vida no momento certo. Senti uma paz profunda preencher meu peito, como se Deus estivesse sorrindo. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Marcos e eu construímos um relacionamento baseado em respeito mútuo, comunicação honesta e fé compartilhadas. Ele conheceu Jéssica, que o aprovou imediatamente, dizendo: finalmente um homem que está à sua altura. Apresentei Marcos à pastora Elizabeth, que após conversar com ele por 1 hora disse: Sara, esse é um homem de Deus, segure firme. E pela primeira vez eu estava num relacionamento onde não havia jogos, não havia manipulação, não havia medo, apenas amor genuíno, crescendo como um jardim bem cuidado. Mas a vida, como sempre, guardava surpresas, e algumas dessas surpresas viriam na forma menos esperada possível. Porque Deus não estava apenas curando meu coração.
Ele estava preparando uma história tão incrível que quando as pessoas ouvissem, saberiam sem dúvida que foi ele quem escreveu. E o melhor estava apenas começando. 1 ano havia se passado desde que Marcos e eu começamos a namorar. 1 ano de crescimento conjunto, de risadas, de orações compartilhadas, de construir algo sólido baseado em fundação real. Eu não sabia que era possível amar alguém e ainda manter minha identidade intacta. Mas com Marcos, eu descobri que amor verdadeiro não diminui, ele expande. Era uma tarde de sábado de primavera, quando Marcos me convidou para um passeio no Japanese Garden, um dos lugares mais bonitos de Portland. As cerejeiras estavam em plena floração, criando um dossel rosa suave sobre nossas cabeças. Caminhamos de mãos dadas em um silêncio confortável que apenas pessoas verdadeiramente conectadas conseguem compartilhar. Marcos parecia diferente naquele dia, mais nervoso, mais pensativo. Continuava verificando o bolso do casaco, como se tivesse certificando-se de que algo ainda estava lá. Sorri internamente, imaginando o que poderia ser. Chegamos a uma ponte arqueada sobre um pequeno lago repleto de carpas coloridas. Marcos parou no meio da ponte e se virou para mim, segurando minhas 2 mãos. Seus olhos estavam brilhantes, carregados de emoção. Sara, quando te conheci, eu estava em um lugar onde havia desistido da ideia de encontrar um amor verdadeiro. Achei que era mais seguro manter as pessoas à distância do que arriscar ser ferido novamente. Mas então você entrou na minha vida, com toda a sua força, toda a sua vulnerabilidade, toda a sua luz. E você me ensinou que valia a pena arriscar. Lágrimas já começavam a se formar nos meus olhos. Você me ensinou que amor não é sobre controle, mas sobre liberdade. Não é sobre mudar alguém, mas se celebrar quem essa pessoa é. E eu, todos os dias, quando acordo, agradeço a Deus por ter me guiado até você. Marcos ajoelhou-se em um joelho, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Meu coração disparou, as lágrimas agora caindo livremente. Sarah Elizabeth Mitchell, você quer me dar a honra de ser meu para sempre? Quer construir uma vida comigo? Criar uma família? Envelhecer ao meu lado? Quer se casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel delicado e elegante com um diamante que capturava a luz do sol de uma forma que parecia mágica. Mas não era o anel que me fazia chorar. Era o homem ajoelhado à minha frente, o homem que me via completamente e me amava exatamente como eu era. Sim! Consegui dizer entre soluços. Sim, 1000 vezes sim! Marcos deslizou o anel no meu dedo e se levantou, me puxando para um abraço tão apertado que era como se ele quisesse fundir nossos corações em um só. As pessoas ao nosso redor aplaudiram, mas eu mal conseguia ouvir. Tudo o que importava era aquele momento, aquele homem, aquela promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro. Naquela noite, celebramos com Jessica e um pequeno grupo de amigos próximos. Jessica me puxou para o lado em determinado momento e disse, com lágrimas nos olhos, Sara, lembra quando você estava naquele apartamento com o Daniel achando que nunca seria feliz? Olha para você agora. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Eu sei, respondi abraçando minha melhor amiga, e você esteve comigo em cada passo do caminho. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Decidimos fazer uma cerimônia íntima, apenas com familiares próximos e amigos queridos. Eu queria algo simples, mas significativo, algo que refletisse quem nós éramos como casal. Pastora Elizabeth concordou em oficializar a cerimônia, o que significava tudo para mim. Ela havia me acompanhado através da minha jornada de cura e agora estaria ali para celebrar meu novo começo. Escolhemos um local deslumbrante, uma vinícola nos arredores de Portland, com vistas para as montanhas. A cerimônia seria ao ar livre, sobre um arco coberto de flores brancas e verdes. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Mas então,
3 semanas antes do casamento, algo aconteceu que ameaçou manchar aquele momento perfeito. Eu estava no trabalho, revisando alguns documentos, quando minha assistente entrou na sala com uma expressão estranha. Sara, tem alguém aqui pedindo para falar com você. Ele disse que é urgente. O nome dele é Daniel Carter. Senti meu estômago afundar. Daniel? Depois de mais de 2 anos sem qualquer contato, ele reaparecia exatamente agora? Diga que eu estou ocupada, respondi firmemente. Mas ele insiste, disse que só precisa de 5 minutos. Respirei fundo. Parte de mim queria manter a porta fechada, nunca mais olhar para aquele capítulo da minha vida. Mas outra parte, a parte que havia crescido e se fortalecido, sabia que eu podia encarar o Daniel sem medo. Eu não era mais aquela mulher frágil que ele me conheceu. Tá bem, disse finalmente. 5 minutos. Daniel entrou na minha sala parecendo menor do que eu me lembrava. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas e uma expressão que misturava desespero com arrependimento. Era como olhar para um estranho que eu costumava conhecer. Sara, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Quando te conheci, eu estava em um lugar onde havia desistido da ideia de encontrar um amor verdadeiro. Achei que era mais seguro manter as pessoas à distância do que arriscar se ferido novamente. Mas então você entrou na minha vida, com toda a sua força, toda a sua vulnerabilidade, toda a sua luz, e você me ensinou que valia a pena arriscar. Meu corpo ficou tenso. Como ele sabia? E o que isso tem a ver com você? Ele olhou ao redor do escritório, notando as certificações na parede, as fotos de projetos bem-sucedidos, a evidência clara do meu crescimento profissional. Algo passou pelo rosto dele. Talvez inveja, talvez arrependimento. Eu soube que você vai se casar, disse finalmente. Minha condição fincasse. Observei Daniel com uma clareza que só o tempo e a distância podem trazer. Vi um homem quebrado, alguém que talvez finalmente estivesse encarando as consequências de suas ações. Mas também vi que sua presença ali não era apenas sobre arrependimento. Havia algo mais. Eu aceito seu pedido de desculpas, disse calmamente. Mas se você veio aqui esperando que isso mude algo, está enganado. Eu segui em frente, Daniel. Encontrei alguém que me ama da forma que sempre mereci ser amada. A expressão dele endureceu. E ali estava, a máscara começando a rachar novamente. Marcus Anderson, ele disse, quase cuspindo o nome. Pesquisei sobre ele. Parece perfeito demais, não acha? Homens assim sempre têm segredos, Sara, sempre. Senti raiva subir pela garganta, mas mantive a compostura. Seus 5 minutos acabaram, Daniel. Por favor, saia. Você está cometendo um erro, ele insistiu, dando um passo à frente. Você nunca vai encontrar alguém que te conheça como eu te conheci, que te ame como eu te amei. E ali estava, a verdadeira razão da visita dele. Não era pedido de desculpas, era uma tentativa desesperada de plantar dúvidas, de me puxar de volta para aquele lugar de insegurança onde ele tinha poder sobre mim. Levantei-me da cadeira, olhando diretamente nos olhos dele. Você está absolutamente certo, Daniel. Ninguém vai me amar como você amou, porque o que você fez não foi amor. Foi manipulação, foi controle, foi destruição. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me libertado disso. Caminhei até a porta e a abri. Agora saia. E se você aparecer novamente na minha vida, no meu trabalho ou no meu casamento, vou pedir uma ordem de restrição. Daniel me olhou com um ódio tão puro que chegava a ser assustador. Mas eu não recuei, não tremi. Apenas esperei até que ele saísse, então fechei a porta e travei. Minhas pernas estavam tremendo, meu coração disparado. Sentei na cadeira e coloquei a cabeça entre as mãos, não por fraqueza, mas por alívio. Eu havia enfrentado meu passado e não havia desmoronado. Eu havia olhado para o homem que um dia me fez sentir tão pequena e havia permanecido firme.
Liguei para Marcos imediatamente. Quando contei o que havia acontecido, ele ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: Você tá bem? Estou, respondi. E era verdade. Estou mais do que bem, porque eu percebi algo hoje. Ele não tem mais poder sobre mim, nenhum. Estou orgulhoso de você, Marcos disse suavemente. Mas vou aumentar a segurança no casamento só para garantir. Boa ideia, concordei. Naquela noite, enquanto Marcos e eu jantávamos juntos, contei cada detalhe da conversa com Daniel. Marcos ouviu sem interromper, sua mão segurando a minha sobre a mesa. Quando terminei, ele disse: Sara, nada que ele disse ou tentou fazer vai mudar o que temos. Ele é uma sombra do seu passado, mas eu sou o seu presente e o seu futuro, e nenhuma sombra pode apagar a luz que construímos juntos. Olhei para o homem que em breve seria meu marido e senti uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Como você sempre sabe exatamente o que dizer. Porque eu te amo, ele sorriu. E quando você ama alguém de verdade, as palavras certas vêm naturalmente. As 3 semanas até o casamento passaram em um borrão de preparativos finais, ansiedade feliz e antecipação crescente. Daniel não voltou a aparecer, mas eu pedi segurança extra, por precaução. E então, finalmente, chegou a manhã do meu casamento. Acordei cedo, meu coração batendo com uma mistura de nervosismo e alegria pura. Jéssica estava comigo, ajudando com os preparativos finais. Enquanto ela ajeitava meu véu, olhei para o meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta era forte, feliz, completa. Não havia mais sombras nos olhos dela, apenas luz. Você está pronta para isso? Jéssica perguntou, sorrindo. Respirei fundo, pensando em toda a jornada que me trouxe até aquele momento. As lágrimas, as lutas, as noites de oração, os dias de dúvida, até finalmente chegar a este dia perfeito. Mais do que pronta, respondi. Estou pronta para o resto da minha vida. E enquanto caminhava em direção ao local da cerimônia, eu não fazia ideia de que Deus tinha preparado uma surpresa final. Algo tão perfeito, tão poético, tão absolutamente divino, que só poderia ter vindo dele. A vinícola estava transformada em um cenário de conto de fadas. Fileiras de cadeiras brancas alinhadas perfeitamente, cada uma decorada com fitas de cetim e pequenos buquês de lavanda. O arco onde Marcos e eu trocaríamos nossos votos estava coberto de rosas brancas, hortênsias e folhagens verdes, criando uma moldura perfeita contra o pano de fundo das montanhas distantes. O céu estava de um azul impossível, sem uma única nuvem. Era como se até a natureza estivesse celebrando conosco. Os convidados começaram a chegar, cerca de 50 pessoas, todos aqueles que realmente importavam em nossas vidas. Eu estava em um quarto separado na casa principal da vinícola e a Jéssica fazendo os últimos ajustes no meu vestido. Era um vestido simples, mas elegante, de lença delicada que abraçava meu corpo antes de cair suavemente até o chão. Meu cabelo estava preso em um coque baixo e solto, com pequenas flores brancas entrelaçadas. Você está absolutamente deslumbrante, Jéssica disse, seus olhos marejados. O Marcos vai chorar quando te ver. Sorri, meu próprio coração tão cheio de alegria que parecia que ia transbordar. Houve uma batida suave na porta. Era meu pai, James Mitchell, que havia voado de Boston para me levar ao altar. Nossa relação nem sempre foi fácil, mas nos últimos anos tínhamos trabalhado para reconstruir pontes. Ver o orgulho em seus olhos quando me viu foi um presente inesperado. Minha filha, você tá linda. Marcos é um homem de sorte. Eu sou a sortuda, pai, respondi, beijando sua bochecha. A música começou a tocar lá fora, o sinal de que a cerimônia estava prestes a começar. Jéssica saiu primeiro, como madrinha de honra, seguida pelas outras damas de honra. Então foi minha vez. Quando as portas se abriram e comecei a caminhar pelo corredor com meu pai, tudo pareceu se mover em câmera lenta. Vi rostos sorridentes de amigos e familiares,
Vi a Dr. Morrison sentada nas primeiras fileiras, enxugando lágrimas. Vi colegas de trabalho acenando. Mas então, meus olhos encontraram Marcos, parado sobre o arco ao lado de Pastor Elizabeth, e o resto do mundo simplesmente desapareceu. Ele estava usando um terno azul marinho que realçava seus olhos, e quando me viu, exatamente como Jessica previu, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Caminhei em direção a ele com o coração batendo forte, cada passo me aproximando do meu futuro, do homem que Deus havia preparado especialmente para mim. Quando cheguei ao altar, meu pai colocou minha mão na de Marcos e sussurrou: "Cuide dela." Marcos assentiu solenemente: "Com minha vida." Pastor Elizabeth começou a cerimônia com uma oração linda, pedindo a bênção de Deus sobre nossa união. Então ela falou sobre amor verdadeiro, sobre como ele não é encontrado, mas construído, através de escolhas diárias, paciência, perdão e fé. "Marcos e Sara," ela disse, olhando para nós dois, "vocês vieram de lugares de dor e crescimento. Vocês conhecem o valor do que estão prestes a prometer um ao outro, porque sabem como é quando o amor é distorcido. Mas hoje, vocês têm a oportunidade de escrever uma nova história, uma história baseada na verdade de que o amor de Deus cura e restaura todas as coisas." Era hora dos votos. Marcos foi primeiro, tirando um papel dobrado do bolso interno do paletó. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. "Sara, quando te conheci, eu havia desistido da ideia de encontrar uma companheira verdadeira. Mas Deus tinha planos diferentes. Ele te colocou no meu caminho não para me completar, porque eu já era completo nele, mas para caminhar ao meu lado. Você me inspira todos os dias com sua força, sua graça e sua fé inabalável. Prometo te honrar em todas as estações da vida. Prometo te ouvir quando falar e te segurar quando chorar. Prometo nunca usar meu amor como arma, mas sempre como abrigo. Prometo construir um lar onde você se sinta segura, valorizada e livre. E prometo buscar a Deus primeiro em tudo, para que nosso amor seja sempre enraizado nele." Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Jessica me passou um lenço discretamente, mas eu mal conseguia ver o papel onde havia escrito meus próprios votos. Respirei fundo e comecei. "Marcos, durante anos eu acreditava que não era digna de um amor verdadeiro. Eu havia me conformado com migalhas, achando que era tudo que eu merecia. Mas então, Deus me quebrou para me reconstruir, e quando eu finalmente estava de pé novamente, Ele me trouxe você. Você me ensinou que amor não diminui, ele amplia. Que parceria não significa dependência, mas interdependência. Prometo te honrar como o homem de Deus que você é. Prometo caminhar ao seu lado através de montanhas e vales. Prometo te apoiar em seus sonhos e te desafiar a crescer. Prometo criar com você um legado de fé para gerações futuras. E prometo todos os dias escolher te amar, não porque é fácil, mas porque você vale cada escolha." Pastor Elizabeth sorriu, lágrimas também em seus olhos. "Que promessas lindas! Agora as alianças." O padrinho de Marcos trouxe as alianças numa pequena almofada. Eram anéis simples de ouro branco gravados por dentro, com a data e as palavras: "Deus nos uniu." Marcos deslizou a aliança no meu dedo, repetindo as palavras que Pastor Elizabeth dizia. Então foi minha vez. Minhas mãos tremendo levemente enquanto colocava a aliança em sua mão. Pelo poder que me foi concedido, e acima de tudo, pela graça de Deus, Pastor Elizabeth declarou com uma voz que ecoou pela vinícola, "eu os declaro marido e mulher. Marcos, pode beijar sua esposa." Marcos me puxou para perto, suas mãos gentis em meu rosto, e me beijou de uma forma que selou todas as promessas que havíamos feito. Os convidados explodiram em aplausos e vivas.
Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo tanto que nossos fossos doíam. Caminhamos de volta pelo corredor como marido e mulher, pétalas de rosas sendo jogadas sobre nós. A recepção foi montada em um salão adjacente, com enormes janelas que davam para os vinhedos. Mesas decoradas com flores e cândelas criavam uma atmosfera mágica. Havia música ao vivo, comida deliciosa e uma atmosfera de celebração pura. Durante o jantar, vários amigos fizeram discursos. Jessica falou sobre nossa amizade, sobre como me viu nos meus piores momentos e agora estava testemunhando o meu melhor. O padrinho de Marcos, seu irmão mais velho Thomas, compartilhou histórias engraçadas da infância deles e falou sobre como ele nunca tinha visto Marcos tão feliz quanto estava comigo. Então, foi a vez do meu pai. Ele se levantou, o copo de champanhe na mão, e ficou quieto por um momento antes de falar. Sara, minha filha, eu nem sempre estive presente da forma que deveria, nem sempre vi seu valor da forma que deveria. Mas hoje, vendo você aqui, radiante e feliz, eu percebo que você se tornou uma mulher extraordinária não por causa de mim, mas apesar de mim. E Marcos, ele se virou para o meu agora marido. Obrigado por ver o que eu demorei tanto tempo para reconhecer. Cuide do tesouro que você tem nas mãos. Era um pedido de desculpas público, não planejado, mas profundamente significativo. Limpei lágrimas novamente enquanto meu pai levantou o copo de champanhe. Ao amor verdadeiro e segundas chances. Marcos e eu compartilhamos nossa primeira dança como casal ao som de uma música que havíamos escolhido juntos. Enquanto girávamos pela pista, ele sussurrou no meu ouvido. Senhora Anderson, você está pronta para o resto das nossas vidas? Mais do que nunca, Sr. Anderson, respondi. A festa continuou pela noite. Houve risos, danças, abraços e incontáveis fotos. Cada momento parecia perfeito, como se Deus tivesse orquestrado cada detalhe. Mas então, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, algo aconteceu que transformaria aquele dia de perfeito em absolutamente inesquecível. Eu estava do lado de fora, respirando o ar fresco e absorvendo tudo, quando vi uma figura familiar caminhando em direção à entrada da vinícola. Meu coração parou por um momento quando reconheci quem era. Daniel. Ele havia encontrado uma forma de passar pela segurança, provavelmente se passando por um convidado atrasado. Estava usando um terno, mas sua expressão era de alguém que não estava ali para celebrar. Marcos apareceu ao meu lado imediatamente, seguindo meu olhar. Sua mão encontrou a minha, apertando suavemente. Eu vou lidar com isso, ele disse calmamente. Não, respondi, surpreendendo a mim mesma. Eu vou. Caminhei em direção a Daniel, meu vestido de noiva balançando suavemente com cada passo. Quando cheguei perto o suficiente, ele parou, olhando para mim com uma mistura de raiva e algo que parecia desespero. Você realmente fez isso, ele disse, sua voz amarga. Casou com ele. Daniel, você precisa ir embora, respondi firmemente. Este é o meu dia. Você não tem lugar aqui. Eu vim te dar uma última chance de perceber o erro que está cometendo, ele insistiu, dando um passo à frente. Esse casamento não vai durar, Sara. Homens como ele o quê? Interrompi, minha voz mais alta agora. Homens que me respeitam? Homens que me amam sem querer me controlar? Homens que veem meu valor sem precisar me diminuir primeiro? Convidados começaram a perceber o que estava acontecendo, um círculo se formando ao nosso redor. Marcos se aproximou, ficando ao meu lado, mas me deixando liderar. Daniel olhou ao redor, percebendo que estava sendo observado. Você acha que é melhor do que eu agora, só porque conseguiu enganar esse idiota para casar com você? E ali estava, a verdadeira natureza de Daniel exposta na frente de todos. Não, Daniel, disse calmamente, minha voz carregada de uma paz que só vinha de Deus. Eu não sou melhor que você, mas eu mereço melhor que você. E a diferença é que agora eu sei disso. Virei-me para Marcos, que me olhava com orgulho absoluto nos olhos. Então olhei de volta para Daniel uma última vez. Você disse que eu nunca encontraria alguém melhor que você.
Mas olhe ao redor, Daniel. Olhe para onde eu tô. Olhe para quem escolheu passar a vida inteira comigo. Você estava errado. Completamente errado. A segurança finalmente chegou, escoltando Daniel para fora enquanto ele gritava coisas incoerentes, mas eu não ouvia mais, porque naquele momento, cercada por pessoas que me amavam de verdade e com a mão do meu marido na minha, eu percebi algo profundo. Deus não apenas me curou, Ele havia me vindicado, e não através de vingança ou amargura, mas através da simples verdade de me dar uma vida tão abundante, tão cheia de amor verdadeiro, que as mentiras de Daniel não tinham mais poder algum. Marcos me puxou para um abraço. Você é incrível, ele sussurrou. Nós somos incríveis, corrige. E enquanto a festa recomeçava mais viva do que nunca, eu soube que aquele dia seria contado como testemunho por anos, não apenas do nosso amor, mas do amor de Deus que restaura, que cura e que sempre, sempre tem a última palavra. A história que começou com dor havia se transformado em triunfo, e tudo porque eu escolhi acreditar, mesmo nos momentos mais escuros, que Deus estava escrevendo algo lindo. E Ele estava. Ele sempre estava. A vinícola estava transformada em um cenário de conto de fadas. Fileiras de cadeiras brancas alinhadas perfeitamente, cada uma decorada com fitas de cetim e pequenos buquês de lavanda. O arco onde Marcos e eu trocaríamos nossos votos estava coberto de rosas brancas, hortênsias e folhagens verdes, criando uma mardura perfeita contra o pano de fundo das montanhas distantes. O céu estava de um azul impossível, sem uma única nuvem. Era como se até a natureza estivesse celebrando conosco. Os convidados começaram a chegar, cerca de 50 pessoas, todos aqueles que realmente importavam em nossas vidas. Eu estava num quarto separado na casa principal da vinícola, Jessica fazendo os últimos ajustes no meu vestido. Era um vestido simples, mas elegante, de lença delicada que abraçava meu corpo antes de cair suavemente até o chão. Meu cabelo estava preso em um coque baixo e solto, com pequenas flores brancas entrelaçadas. Você está absolutamente deslumbrante, Jessica disse, seus olhos marejados. O Marcos vai chorar quando te ver. Sorri, meu próprio coração tão cheio de alegria que parecia que ia transbordar. Eu mal posso acreditar que esse dia finalmente chegou. Houve uma batida suave na porta. Era meu pai, James Mitchell, que havia voado de Boston para me levar ao altar. Nossa relação nem sempre foi fácil, mas nos últimos anos tínhamos trabalhado para reconstruir pontes. Ver o orgulho em seus olhos quando me viu foi um presente inesperado. Minha filha, você tá linda. O Marcos é um homem de sorte. Eu sou a sortuda, pai, respondi, beijando sua bochecha. A música começou a tocar lá fora, o sinal de que a cerimônia estava prestes a começar. Jessica saiu primeiro como madrinha de honra, seguida pelas outras damas de honra. Então foi minha vez. Quando as portas se abriram e comecei a caminhar pelo corredor com meu pai, tudo pareceu se mover em câmera lenta. Vi rostos sorrintes de amigos e familiares, vi colegas de trabalho acenando, vi Dra. Morrison sentada nas primeiras fileiras, enxugando lágrimas. Mas então meus olhos encontraram Marcos, parado sobre o arco ao lado de Pastor Elizabeth, e o resto do mundo simplesmente desapareceu. Ele estava usando um terno azul marinho que realçava seus olhos, e quando me viu, exatamente como Jéssica previu, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Caminhei em direção a ele com o coração batendo forte, cada passo me aproximando do meu futuro, do homem que Deus havia preparado especialmente para mim. Quando cheguei ao altar, meu pai colocou minha mão na de Marcos e sussurrou: "Cuide dela." Marcos assentiu solenemente: "Com minha vida." Pastor Elizabeth começou a cerimônia com uma oração linda, pedindo a bênção de Deus sobre nossa união. Então ela falou sobre amor verdadeiro, sobre como ele não é encontrado, mas construído através de escolhas diárias, paciência, perdão e fé. Marcos e Sara, ela disse, olhando para nós dois, vocês vieram de lugares de dor e crescimento.
Vocês conhecem o valor do que estão prestes a prometer um ao outro, porque sabem como é quando o amor é distorcido. Mas hoje, vocês têm a oportunidade de escrever uma nova história, uma história baseada na verdade de que o amor de Deus cura e restaura todas as coisas. Era a hora dos votos. Marcos foi primeiro, tirando um papel dobrado do bolso interno do paletó. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Sara, quando te conheci, eu havia desistido da ideia de encontrar uma companheira verdadeira. Mas Deus tinha planos diferentes. Ele te colocou no meu caminho não para me completar, porque eu já era completo nele, mas para caminhar ao meu lado. Você me inspira todos os dias com sua força, sua graça e sua fé inabalável. Prometo te honrar em todas as estações da vida. Prometo te ouvir quando falar e te segurar quando chorar. Prometo nunca usar meu amor como arma, mas sempre como abrigo. Prometo construir um lar onde você se sinta segura, valorizada e livre. E prometo buscar a Deus primeiro em tudo, para que nosso amor seja sempre enraizado nele. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Jéssica me passou um lenço discretamente, mas eu mal conseguia ver o papel onde havia escrito meus próprios votos. Respirei fundo e comecei. Marcos, durante anos, eu acreditei que não era digna de um amor verdadeiro. Eu havia me conformado com migalhas, achando que era tudo o que eu merecia. Mas então, Deus me quebrou para me reconstruir, e quando eu finalmente estava de pé novamente, Ele me trouxe você. Você me ensinou que amor não diminui, ele amplia. Que parceria não significa dependência, mas interdependência. Prometo te respeitar como o homem de Deus que você é. Prometo caminhar ao seu lado através de montanhas e vales. Prometo te apoiar em seus sonhos e te desafiar a crescer. Prometo criar com você um legado de fé para gerações futuras. E prometo todos os dias escolher te amar. Não porque é fácil, mas porque você vale cada escolha. Pastor Elizabeth sorriu, lágrimas também em seus olhos. Que promessas lindas! Agora, as alianças. O padrinho de Marcos trouxe as alianças em uma pequena almofadinha. Eram anéis simples de ouro branco, gravados por dentro com a data e as palavras Deus nos uniu. Marcos deslizou a aliança no meu dedo, repetindo as palavras que Pastor Elizabeth dizia. Então, foi minha vez, minhas mãos tremendo levemente enquanto colocava a aliança em sua mão. Pelo poder que me foi concedido, e acima de tudo, pela graça de Deus, Pastor Elizabeth declarou com uma voz que ecoou pela vinícola. Eu os declaro marido e mulher. Marcos, pode beijar sua esposa. Marcos me puxou para perto, suas mãos gentis em meu rosto, e me beijou de uma forma que selou todas as promessas que havíamos feito. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. Quando nos separamos, ambos estavam sorrindo tanto que nossos rostos doíam. Caminhamos de volta pelo corredor como marido e mulher, pétalas de rosa sendo jogadas sobre nós. A recepção foi montada em um salão adjacente com enormes janelas que davam para os vinhedos. Mesas decoradas com flores e cândelas criavam uma atmosfera mágica. Havia música ao vivo, comida deliciosa e uma atmosfera de celebração pura. Durante o jantar, vários amigos fizeram discursos. Jéssica falou sobre nossa amizade, sobre como me viu nos meus piores momentos e agora estava testemunhando o meu melhor. O padrinho de Marcos, seu irmão mais velho, Thomas, compartilhou histórias engraçadas da infância deles e falou sobre como ele nunca tinha visto Marcos tão feliz quanto estava comigo. Depois, foi a vez do meu pai. Ele se levantou, o copo de champanhe na mão, e ficou quieto por um momento antes de falar. Sara, minha filha, eu nem sempre estive presente da forma que deveria. Nem sempre vi seu valor da forma que deveria. Mas hoje, vendo você aqui, radiante e feliz, eu percebo que você se tornou uma mulher extraordinária não por causa de mim, mas apesar de mim. E Marcos, se voltou para o meu agora marido.
Obrigado por ver o que eu demorei tanto para reconhecer. Cuide do tesouro que você tem nas mãos. Era um pedido de desculpas público, não planejado, mas profundamente significativo. Limpei lágrimas novamente enquanto meu pai levantava o copo. Ao amor verdadeiro e segunda chances. Marcos e eu compartilhamos nossa primeira dança como casal ao som de uma música que havíamos escolhido juntos. Enquanto girávamos pela pista, ele sussurrou no meu ouvido. Senhora Anderson, você está pronta para o resto das nossas vidas? Mais do que nunca, Sr. Anderson, respondi. A festa continuou pela noite. Houve risadas, danças, abraços e incontáveis fotos. Cada momento parecia perfeito, como se Deus tivesse orquestrado cada detalhe. Mas então, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, algo aconteceu que transformaria aquele dia de perfeito em absolutamente inesquecível. Eu estava do lado de fora, respirando o ar fresco e absorvendo tudo, quando vi uma figura familiar caminhando em direção à entrada da vinícola. Meu coração parou por um momento quando reconheci quem era. Daniel. Ele havia encontrado uma forma de passar pela segurança, provavelmente se passando por um convidado atrasado. Estava usando um terno, mas sua expressão era de alguém que não estava ali para celebrar. Marcos apareceu ao meu lado imediatamente, seguindo meu olhar. Sua mão encontrou a minha, apertando suavemente. Eu vou lidar com isso, ele disse calmamente. Não, respondi, surpreendendo a mim mesma. Eu vou. Caminhei em direção a Daniel, meu vestido de noiva balançando suavemente com cada passo. Quando cheguei perto o suficiente, ele parou, olhando para mim com uma mistura de raiva e algo que parecia desespero. Você realmente fez isso, ele disse, sua voz amarga. Casou com ele. Daniel, você precisa ir embora, respondi firmemente. Este é o meu dia. Você não tem lugar aqui. Eu vim te dar uma última chance de perceber o erro que está cometendo. Ele insistiu, dando um passo à frente. Esse casamento não vai durar, Sarah. Homens como ele o quê? Interrompi, minha voz mais alta agora. Homens que me respeitam, homens que me amam sem querer me controlar, homens que veem meu valor sem precisar me diminuir primeiro? Convidados começaram a perceber o que estava acontecendo, um círculo se formando ao nosso redor. Marcos se aproximou, ficando ao meu lado, mas me deixando liderar. Daniel olhou ao redor, percebendo que estava sendo observado. Você acha que é melhor do que eu agora, só porque conseguiu enganar esse idiota para casar com você? E ali estava, a verdadeira natureza de Daniel, exposta na frente de todos. Não, Daniel, disse calmamente, minha voz carregada de uma paz que só vinha de Deus. Eu não sou melhor que você, mas eu mereço melhor que você, e a diferença é que agora eu sei disso. Virei-me para Marcos, que me olhava com orgulho absoluto nos olhos. Então olhei de volta para Daniel uma última vez. Você disse que eu nunca encontraria alguém melhor que você. Mas olhe ao redor, Daniel. Olhe para onde eu tô. Olhe para quem escolheu passar a vida inteira comigo. Você estava errado. Completamente errado. A segurança finalmente chegou, escoltando Daniel para fora enquanto ele gritava coisas incoerentes. Mas eu não ouvia mais, porque naquele momento, cercada por pessoas que me amavam de verdade, com a mão do meu marido na minha, eu percebi algo profundo. Deus não apenas me tinha curado, Ele havia vindicado, e não através de vingança ou amargura, mas através da simples verdade de me dar uma vida tão abundante, tão cheia de amor verdadeiro, que as mentiras de Daniel não tinham mais poder algum. Marcos me puxou para um abraço. Você é incrível, ele sussurrou. Nós somos incríveis, corrigi. E enquanto a festa recomeçava, mais viva do que nunca, eu soube que aquele dia seria contado como testemunho por anos, não apenas do nosso amor, mas do amor de Deus que restaura, que cura e que sempre, sempre tem a última palavra. A história que começou com dor havia se transformado em triunfo. E tudo porque eu escolhi acreditar,
mesmo nos momentos mais escuros, que Deus estava escrevendo algo bonito. E ele sempre esteve. 2 anos se passaram daquele dia inesquecível na vinícola. 2 anos de construir uma vida com Marcos que superava qualquer sonho que eu poderia ter tido. Estávamos sentados na varanda da nossa casa, uma construção aconchegante nos arredores de Portland, cercada por árvores e com vista para um pequeno riacho. Era domingo de manhã, e o aroma de café fresco preenchia o ar. Marcos estava lendo o jornal enquanto eu terminava de preparar panquecas, uma tradição de fim de semana que havíamos estabelecido. Minha mão inconscientemente foi até a minha barriga, onde uma pequena vida crescia. 5 meses de gravidez e ainda parecia surreal. Você está pensando alto de novo, Marcos disse, sorrindo, sem levantar os olhos do jornal. Como você sabe? Perguntei. Porque você fica com aquela expressão contemplativa, respondeu ele, finalmente olhando para mim. Sobre o que está pensando? Sobre como a vida mudou, admiti. Sobre onde eu estava e onde eu estou agora. Marcos fechou o jornal e pegou minha mão. Conte-me. Respirei fundo, organizando os pensamentos. Lembra quando nos conhecemos? Eu era uma mulher quebrada, tentando se reconstruir. Tinha tanta dúvida sobre mim mesma, tanto medo de nunca ser o suficiente. E agora eu estou aqui, com você, esperando o nosso bebê, vivendo uma vida que eu nunca achei que merecera. Você sempre mereceu, Sarah. Você só precisava de tempo para enxergar isso. Tinha razão. O tempo me ensinou muito. Mas não foi só o tempo. Foi o trabalho intencional de cura, a fé persistente e a decisão consciente de não deixar o meu passado definir o meu futuro. Naqueles 2 anos, muita coisa tinha acontecido. Minha carreira continuou florescendo. Fui promovida a diretora de operações, liderando uma equipe de 20 pessoas. Aprendi que ser líder não significava ser a mais laruja na sala, mas sim a mais presente, a mais disposta a ouvir e elevar os outros. Marcos e eu também havíamos começado algo que nunca imaginei fazer, um ministério para casais que estavam saindo de relacionamentos abusivos. Reuníamos na nossa igreja 2 vezes por mês, compartilhando nossas histórias, oferecendo orientação e, sobretudo, apontando as pessoas para Deus como a fonte verdadeira de cura. Foi através desse ministério que eu conheci tantas mulheres e homens que carregavam as mesmas cicatrizes que eu havia carregado. Ouvi histórias que espelhavam a minha e cada vez que compartilhava a minha jornada, via a esperança nascer nos olhos de alguém que achava que nunca seria livre. Houve uma mulher em particular, Amanda Peterson, que chegou ao grupo há 6 meses. Ela era tão parecida comigo quando conheci Daniel, silenciosa, diminuída, acreditando que não merecia nada melhor. Seu namorado a controlava completamente, ditava o que ela vestia, com quem falava, até o que comia. Trabalhei com Amanda semanalmente, andando ao lado dela enquanto ela tomava a decisão mais difícil de sua vida: deixá-lo. Estava lá quando ela finalmente juntou coragem para sair. Segurei sua mão quando ela chorou pela perda do relacionamento, mesmo sabendo que era tóxico. E celebrei com ela quando, meses depois, ela entrou no grupo com um sorriso genuíno pela primeira vez. Sarah, ela me disse recentemente, você salvou minha vida. Corrigi gentilmente. Deus salvou sua vida, Amanda. Eu apenas fui o instrumento que ele usou. E era verdade. Eu havia aprendido que minha dor tinha propósito. Não foi desperdiçada. Foi transformada em algo que agora ajudava outros a encontrar seu próprio caminho para a liberdade. Quanto a Daniel, soube por pessoas em comum que ele havia se mudado para outra cidade. Ouvi que ele estava em terapia intensiva e realmente trabalhando em suas questões. Parte de mim esperava que fosse verdade, não por mim, mas por qualquer mulher que cruzasse seu caminho no futuro. Eu havia perdoado Daniel, não porque ele merecia, mas porque eu merecia a liberdade que o perdão traz. O perdão não significava esquecer, não significava minimizar o que ele fez. Significava simplesmente soltar o veneno que o ressentimento coloca em nosso próprio coração. Eu não carregava mais raiva por ele, apenas uma tristeza distante por quem ele escolheu ser e gratidão profunda por ter escapado. Minha relação com meu pai também havia se transformado completamente.
Desde aquele discurso no casamento, ele fez esforços genuínos para estar presente. Ligava toda semana, perguntava sobre a minha vida com interesse real e, quando soube da gravidez, chorou de alegria ao telefone. Vou ser um avô melhor do que fui pai, ele prometeu. Você já é melhor, eu respondi. E era verdade. Crescimento nunca é tarde demais. Jéssica, minha fiel amiga, que esteve comigo em cada passo dessa jornada, também havia encontrado seu próprio final feliz. Ela estava noiva de um homem maravilhoso chamado David, e o casamento estava marcado para o próximo verão. Vê-la tão feliz adicionava ainda mais alegria à minha própria felicidade. Você me inspirou, ela disse quando me contou sobre o noivado. Ver você se levantar, ver você encontrar amor verdadeiro, isso me deu coragem para acreditar que eu também merecia. Era engraçado como a cura de uma pessoa podia criar ondas que tocavam tantas outras. Pastora Elizabeth, que havia me guiado espiritualmente durante meus anos mais difíceis, tornou-se uma mentora próxima. Almoçávamos juntas mensalmente, e ela continuava me desafiando a crescer na minha fé e na minha compreensão do amor de Deus. Sarah, ela disse durante nosso último almoço, você se lembra de quando chegou à igreja pela primeira vez depois de deixar Daniel? Você estava tão quebrada que mal conseguia levantar a cabeça. Lembro. Olhe para você agora. Você não é apenas curada, você é uma fonte de cura para outros. Isso é o que Deus faz. Ele não apenas restaura, ele multiplica. Suas palavras ficaram comigo. Deus realmente havia multiplicado. Ele pegou a minha história de dor e a transformou em uma história de esperança que agora tocava vidas que eu nem conhecia. Uma tarde, recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher que eu nunca tinha encontrado pessoalmente. Ela disse que havia ouvido minha história através de uma amiga que frequentava nosso grupo de apoio. Ela estava em um relacionamento abusivo há 5 anos e havia desistido da ideia de que podia sair. Mas sua história me mostrou que é possível. Ela escreveu: Hoje peguei minhas coisas e saí. Estou com medo, mas pela primeira vez em anos, também tenho esperança. Obrigada por compartilhar sua jornada. Chorei lendo aquela mensagem. Mostrei para Marcos que também ficou emocionado. Você vê? Você está mudando o mundo uma vida de cada vez. Mas eu sabia que não era eu. Era Deus trabalhando através de mim. Eu era apenas um vaso quebrado que ele havia escolhido reparar e usar. Enquanto nos preparávamos para a chegada de nosso bebê, Marcos e eu conversávamos frequentemente sobre o tipo de lar que queríamos criar. Queríamos um lar onde nossos filhos se sentissem seguros, valorizados e livres para ser quem Deus os criou para ser. Um lar onde amor não fosse condicional, onde erros fossem oportunidades de aprendizado, não motivos para vergonha. Nossa filha vai crescer sabendo seu valor, Marcos disse uma noite, sua mão descansando suavemente sobre a minha barriga. Sim, era uma menina. Íamos nomeá-la Grace, porque graça era exatamente o que Deus havia derramado sobre nossas vidas. Ela vai, eu concordei. E se algum dia alguém tentar fazê-la se sentir pequena, ela terá uma mãe que sabe exatamente como lutar de volta. Marcos sorriu. E um pai que vai ensiná-la que homens de verdade elevam as outras, não diminuem. Sentada ali naquela varanda, com o meu marido ao meu lado e nossa filha crescendo dentro de mim, senti uma gratidão tão grande que chegava a doer. Pensei em todas as noites que passei chorando achando que nunca seria feliz. Pensei em todos os momentos em que quis desistir, mas algo dentro de mim, a voz de Deus, sussurrou, mais um passo. Pensei na menina que era, a que acreditava que amor significava desaparecer, e olhei para a mulher que me tornei, a que sabia que amor verdadeiro faz você florescer. A jornada não foi fácil. Houve dias em que a dor parecia insuportável. Houve momentos em que duvidei se valeria a pena continuar lutando. Mas cada lágrima, cada oração, cada passo em direção à cura me trouxe até aqui. E aqui era mais bonito do que eu jamais imaginei. Se eu pudesse voltar e falar com a Sarah de anos atrás, a que estava presa naquele relacionamento tóxico achando que era tudo que merecia, eu diria, aguente firme, eu sei que dói agora, eu sei que parece que nunca vai melhorar, mas Deus está escrevendo uma história para você que é tão bonita que quando você finalmente a viver, vai entender porque teve que passar pelo vale primeiro. Eu diria, você não nasceu para ser invisível, você nasceu para brilhar, e as pessoas que tentam apagar sua luz não merecem espaço em sua vida.
Diria: haverá um dia em que você olhará para trás e agradecerá a Deus, não pelas bênçãos que recebeu, mas pelas orações que ele não respondeu. Porque aquele homem que você acha que não pode viver sem, Deus sabe que você merece muito melhor. E finalmente diria: seu ex estava errado, você vai encontrar alguém melhor, tão melhor que quando você finalmente entendeu que é amor verdadeiro, vai se perguntar como algum dia aceitou algo tão inferior. Marcos me puxou para mais perto, beijando meu topo da cabeça. No que está pensando agora? Em como Deus é fiel, respondi simplesmente. Ele é, Marcos concordou. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, ele está sempre trabalhando para o nosso bem. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de dourado e rosa. Era o tipo de pôr do sol que parece que Deus está mostrando sua arte. E enquanto observávamos juntos, minha mão na de Marcos e outra sobre nossa filha ainda não nascida, soube que minha história não era apenas minha. Era uma história de todas as mulheres e homens que já se sentiram presos, pequenos, sem valor. Era uma história de esperança para qualquer pessoa que estivesse lutando para acreditar que dias melhores viriam. E se minha história pudesse dar a apenas uma pessoa a coragem de dar aquele primeiro passo em direção à liberdade, então cada lágrima que eu derramei teria valido a pena. Porque no final, não se tratava de vingança contra Daniel, não se tratava de provar meu valor para minha família. Tratava-se de descobrir que Deus sempre viu meu valor, mesmo quando ninguém mais via. Tratava-se de aprender que o amor dele nunca falha, mesmo quando o amor humano falha constantemente. Tratava-se de entender que algumas histórias precisam ser quebradas primeiro para serem reconstruídas de forma ainda mais bonita. E a minha? Ela foi quebrada, esmagada, pulverizada, mas Deus, em sua misericórdia infinita, pegou cada pedaço e criou uma obra-prima. Uma obra-prima que agora incluía Marcos, nossa filha Grace e um futuro tão brilhante que eu precisava de óculos escuros apenas para olhar para ele. Obrigada, Senhor, sussurrei em oração silenciosa. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti de mim mesma. E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, senti a resposta de Deus no meu espírito, tão clara como se ele tivesse falado em voz alta. Eu nunca desisto dos meus filhos, nunca. E sua história está longe de terminar, minha filha. Os melhores capítulos ainda estão por vir. Sorri, lágrimas de gratidão escorrendo pelo meu rosto, porque eu sabia que era verdade. Minha história não era sobre o homem que tentou me destruir, era sobre o Deus que me reconstruiu. E essa é uma história que vale a pena contar, repetidamente, para qualquer alma que precisasse ouvir que há esperança, há cura e há sempre, sempre, um amanhã melhor esperando do outro lado da dor. Sempre.